Narrado em primeira pessoa, Bentinho, que é o personagem principal, decide atar as duas pontas de sua vida. No primeiro capítulo, o autor justifica o título do livro, que é uma homenagem a um poeta do trem, que certa vez lhe chamou de Dom Casmurro, por ter fechado os olhos 3 ou 4 vezes durante a recitação. Órfão de pai e protegido do mundo pelo círculo doméstico familiar, morando em Mata Cavalos com sua mãe Dona Glória, José Dias, tio Cosme e prima Justina, Bentinho se apaixonou pela sua vizinha Capitu. Sua mãe havia feito uma promessa em que Bentinho iria para um seminário e tornar-se-ia padre. Bentinho cumpre a promessa da mãe e vai para o seminário, mas não deseja ficar lá, pois se tornando padre ele não poderia casar com Capitu. No seminário conheceu Escobar, seu companheiro de estudos. Por sorte, José Dias, um amigo da família, consegue tirar ele do seminário, convencendo Dona Glória que ele deveria ir para o exterior terminar seus estudos. José Dias era fascinado por direito e pelos estudos no exterior. Entre o namoro e o casamento, Bentinho se formou em direito. Seu amigo Escobar acaba se casando com Sancha, melhor amiga de Capitu. Com o passar do tempo, veio a filha de Sancha e Escobar, de nome Capitu, em homenagem à amiga da família. Meses depois, Bentinho e Capitu conseguem ter um filho, que dão o nome de Ezequiel. Escobar morre afogado, e durante seu enterro, Capitu olhou alguns instantes para o cadáver, tão fixa, tão apaixonadamente fixa, e Bentinho achou isso estranho. Ele nota certa semelhança entre seu filho e o falecido amigo. Então, recorda que já havia encontrado algumas vezes Capitu e Escobar sozinhos em sua casa. Ezequiel cresce e se torna cada vez mais parecido com o Escobar. Teria Capitu enganado Bentinho? Será que ela o traiu? Bentinho chega a planejar o assassinato da esposa e do filho, seguidos pelo seu suicídio. Mas falta coragem. O casal acabou se separando. Alguns anos depois de Capitu estar na Suíça com seu filho, acaba morrendo. Ezequiel veio visitar o seu pai e contar da morte de sua mãe. Ezequiel viaja novamente e tempos depois acaba morrendo. Bentinho, na velhice, se tornou mais fechado, solitário e triste. Os protagonistas são Capitu e Bentinho. Capitu, filha única de Pádua e Dona Fortunata, vizinha e grande amor de Bentinho. A personagem, além de observadora, atraente, atenta e inteligente, era fria e calculista, segundo prima Justina, e tinha capacidade de simular ou dissimular suas emoções. Capitu é responsável pela movimentação central da obra. Bentinho é o narrador personagem da obra. Foi predestinado pela mãe ao sacrifício religioso. Desde menino foi mimado pela família e por esse motivo se tornou um indivíduo inseguro e dependente, incapaz de tomar decisões por conta própria e resolver seus próprios problemas. Essa insegurança foi o fato gerador dos ciúmes, da suspeita de adultério que estragaram sua vida. Na velhice, era um homem fechado, solitário e triste, caracterizado por excesso de subjetividade, emocionalismo e temperamento sonhador. O antagonista era Escobar. Passou a ser amigo de Bentinho no seminário. Era bem-sucedido, apresentava rara habilidade intelectual, raciocínio rápido, gostava do comércio e tomava decisões por conta própria, diferente de Bentinho. Via o seminário apenas como uma etapa da vida. Quando saiu do seminário, conseguiu dinheiro emprestado de Dona Glória para começar seu próprio negócio. Casou com Sancha, melhor amiga de Capitu. Morreu afogado depois de enfrentar a ressaca do mar. Segundo o narrador, era uma pessoa esperta e calculista que se aproveitava das amizades para subir na vida. Os personagens secundários são Dona Glória, tio Cosme, prima Justina, José Dias, Padre Cabral, Sancha e Ezequiel. Dona Glória, mãe de Bentinho, ao perder o primeiro filho, faz uma promessa de oferecer o segundo a Deus caso vingasse. Mima o filho, enche-o de cuidados. Prefere até pagar um professor particular para não se afastar do mesmo. Tio Cosme era irmão de Dona Glória, advogado e viúvo.
sempre bem-humorado. Faz comentários espirituosos. Prima Justina era prima de Dona Glória. Não costumava gostar de ninguém. Viúva e, segundo as palavras do narrador, vivia conosco por favor de minha mãe. E também por interesse. Dizia francamente a Pedro o mal que pensava de Paulo e a Paulo o que pensava de Pedro. José Dias, agregado, tenta no início persuadir Dona Glória a mandar Bentinho para o seminário. Caracteriza-se pela submissão e atitudes de bajulação para conseguir ou manter privilégios. Depois de muitos anos na casa de Dona Glória, passou a fazer parte da família, sendo ouvido pela velha senhora. Não apenas cuidava de Bentinho, como protegia-o de forma paternal. Padre Cabral, personagem que encontra solução para o caso de Bentinho. Se a mãe do menino sustentasse um outro que quisesse ser padre no seminário, estaria cumprida a promessa. Sancha era companheira de colégio de Capitu, que mais tarde casa-se com Escobar. Ezequiel, filho de Capitu e Bentinho, tão desejado e por fim rejeitado. Quando pequeno imitava as pessoas, idolatra o pai e não consegue entender a rejeição do mesmo, e porquê da separação do casal. Cronologicamente falando, a narrativa decorre durante o Segundo Império, contudo construída sob a forma de flashback. O que domina no livro não é o tempo cronológico, e sim o tempo psicológico, o que passa dentro dos personagens, dentro da sua própria vida. Imagine um relógio que só tivesse pêndulo, sem mostrador, de maneira que não se vissem as horas escritas. O pêndulo iria de um lado para o outro, mas nenhum sinal externo mostraria a marcha do tempo. Tal foi aquela Semana da Tijuca. Durante a narração, a passagem do tempo cronológico, cuja primeira referência é no momento em que José Dias sugere a Dona Glória a necessidade de apressar a ida de Bentinho para o seminário. Tempo depois, Bentinho vai para o seminário. Logo, Bentinho e Capitu casam-se e, por fim, Bentinho e Capitu separam-se. Quanto ao lugar em que decorre a ação, trata-se do Rio de Janeiro da época do Império. Há inúmeras referências a lugares, ruas, bairros, praças, teatros, salões de baile que evocam essa cidade imperial. O narrador faz-nos acompanhar sua trajetória pelos bairros e ruas do Rio, desde o Engenho Novo, onde escreve sua obra, até a Rua de Mata-Cavalos, onde passou sua infância e conheceu Capitu. Por outro lado, há também ligeiras referências a São Paulo, onde foi estudar direito o ex-seminarista Bentinho, e também a Europa, onde morre Capitu, e mesmo aos lugares sagrados onde morre Ezequiel. Narrado em primeira pessoa por Bentinho, um narrador-personagem, um dos principais da história, trata-se de um velho homem solitário, apelidado de Dom Casmurro, que por cansaço da monotônia em que vive, passa a relatar sua história. No romance, a dramatização do ato de narrar é um dos componentes essenciais do enredo e da vida do protagonista. Um romance Dom Casmurro também pode ser entendido como uma análise de Bento Santiago, sobrevivente único de uma história do amor com um final amargo, pois o mesmo julga-se traído pela amada esposa e pelo seu melhor amigo Escobar. O ponto de vista de Bentinho domina tudo na narrativa, até mesmo os demais personagens, pois é pela fala de Bentinho que conhecemos os atos e é pela sua visão que formamos o perfil psicológico de cada personagem. Em Dom Casmurro, Machado de Assis, enquanto narra, discute o ato e o modo de narrar. Ele põe em prática a metalinguagem em que a própria narrativa trata-se de se autoexplicar. Logo no início, a metalinguagem ganha corpo quando o personagem narrador explica o título do livro e os motivos que o impulsionaram a escrevê-lo. Também não achei melhor título para minha narração. Se não tiver outro, daqui até o fim do livro vai este mesmo. O meu poeta do trem ficará sabendo que não lhe guardo rancor, e com pequeno esforço, sendo o título seu, poderá cuidar que a obra é sua. Há livros que apenas terão isso dos seus autores, algum nem tanto. E mais adiante,
Agora que expliquei o título, passo a escrever o livro. Antes disso, porém, digamos os motivos que me põem a pena na mão. Em Dom Casmurro, Machado de Assis transmite por meio dos personagens Bentinho, Capitu e Escobar, um dos motivos mais explorados pela prosa literária, o triângulo amoroso. Com isso, Machado de Assis criou uma narrativa ambígua que possui dois sentidos. Capitu traiu ou não traiu Bentinho?